Ponte News, direção assistida, tudo bem? Esse carro que eu trago para vocês hoje é o Jeep Compass. Ele é na mesma versão de acabamento, longitude, que a gente já testou. Porém, a diferença dessa versão aqui para outra é o motor 2.0 diesel. E combinado a esse motor 2.0 diesel, o carro também conta com tração integral 4x4 e também um câmbio automático de 9 velocidades. Em comparação com a outra versão, o outro modelo apresentava um câmbio automático de 6 velocidades e uma tração 4x2, no caso da versão a gasolina. Compass Longitude 4x4, ele traz no acabamento, ele é exatamente igual, não tem nenhuma diferença. A diferença está apenas na suspensão. A suspensão dele é mais elevada, um pouquinho mais alta, e ela é mais parruda. E também ele traz alguns detalhes especiais na carroceria, como a gente vai ver aqui. Apenas é bem simples, é só bem discreto, é só a indicação na traseira aqui. Você vê ali que a versão longitude já está mostrando ali. A diferença é que ali na esquerda ele traz o emblema 4x4 diesel. A abertura do porta-malas, você pode fazer a abertura aqui por um botãozinho aqui nessa região. Ali detalhe da câmera de ré. E aqui no interior do porta-malas do carro traz tomadinha 12 volts ali naquela região. Aqui você tem um subwoofer do som da Beats. Ele é um opcional, esse sistema de som mais parrudo. Você levantando a tampa aqui, você tem acesso a uma bagunça e no caso um step ali embaixo, que é do tipo pneuzinho de bicicleta. O carro utiliza pneus Pirelli Scorpion verde, medida 225/55 aro 18, freios dianteiros a disco ventilado, freios traseiros a disco sólido. Aqui embaixo desse capô bem pesado, que você sustenta ele aberto com varetinha, você tem um motor 2.0 turbo diesel, injeção direta. Ele traz 170 cavalos de potência e o torque 35,7 kgfm. É o mesmo motor que equipa o Renegade diesel e também o Toro diesel. O câmbio automático 9 velocidades da ZF, também é o mesmo câmbio do Renegade diesel e do Toro diesel automático. O motor é totalmente escondido aqui por essa tampa plástica e basicamente ele ocupa direitinho o cofre aqui do Compass, assim como nos seus semelhantes. Vou mostrar para vocês aqui detalhes de acabamento e espaço interno. Obviamente é o mesmo espaço e acabamento do Compass Longitude que a gente testou recentemente, então eu não vou me alongar muito nas demonstrações aqui. E o teste do Compass gasolina pode ser verificado aí para maiores detalhes que você desejar sobre o carro. O carro traz guarnição dupla de borracha, tanto na porta quanto na carroceria. Aqui você tem acabamento em couro, aqui é plástico rígido, mas aqui embaixo você tem couro macio, onde a pele, o corpo encontra, né? Você tem alto-falante ali embaixo e um tweeter aqui nessa parte de cima, assim como um porta-objetos ali naquela região. Banco traseiro, revestimento em couro. Você tem 3 cintos de 3 pontos, assim como 3 apoios de cabeça. E aqui na parte central você tem um apoio de braço com um porta-copos. Se você quiser rebater o banco é bipartido. O rebatimento do banco é feito aqui por uma alavanca, bem simples, funcionamento. Feito o rebatimento, é só voltar. O banco atrás não é reclinável. O carro traz apoio para revista, porta-revista aqui nos 2 bancos, e ali no centro uma saída de ventilação dupla. Ele não tem ali embaixo tomada nem 12 volts, nem 127 volts, como em algumas versões do Renegade. Eu creio que a versão Trailhawk do Compass, se eu não me engano, traz. Verificação do espaço interno. Como vocês sabem, eu tenho 1,90 m e eu sento aqui primeiro atrás de mim, ou seja, atrás do motorista 1,90 m, e ali atrás de um passageiro de 1,70 m. O espaço aqui para as pernas, eu consigo juntar minhas 2 pernas aqui atrás de um motorista, né, de 1,90 m. O apoio para o braço também está bem posicionado, uma altura boa. Aqui você tem uma iluminação no teto, dos 2 lados.
E aqui, espaço para cabeça, ainda tô com 3 dedos aqui mais ou menos de espaço. Vamos passar para ali agora e vamos ver o espaço atrás de um passageiro de 1,70 m. Atrás de um passageiro de 1,70 m eu já tenho mais espaço aqui, 3 dedos de distância, né? O túnel central dele, ele, apesar de largo, ele não é muito alto, então é tranquilo para viajar um terceiro passageiro aqui. A única diferença é que o banco tem um ressalto por causa do apoio de braço, mas de qualquer forma é bem confortável para viajar aqui atrás no Compass. Agora vamos passar lá para frente e dar uma olhada nas funcionalidades do carro. Essa aqui é a parte dianteira do Compass. Ele tem, nessa versão aqui, chave presencial, a chave está no meu bolso. Eu posso fazer aqui fechamento e abertura do carro por esse botãozinho. Porta atrás, guarnição dupla de borracha, tanto aqui na carroceria quanto na porta. Acabamento macio, inclusive aqui nessa região onde geralmente a gente bota o cotovelo, o acabamento também é macio. Você tem alto-falante ali, detalhe pro ícone da Beats, é um alto-falante da Beats. Ele tem, o sistema de som desse carro é muito bom, principalmente nos graves, né? Uma característica da Beats aí que tem graves bem pesados. Bom para quem gosta de ouvir um hip hop, um rap. Você tem mais alto-falantes ali no topo, ó, do painel, inclusive um canal central ali. Você tem bancos em couro, são bancos parecidos com os bancos do Renegade, ou são bancos confortáveis, tem bom apoio lateral. Aqui você tem nessa versão regulagem em altura e inclinação no encosto manual, apoio de braço central, que inclusive é regulável em distância. Você tem regulagem de altura e profundidade da direção por aqui. Ali embaixo, aqui embaixo você tem o acionamento dos faróis, farol com acionamento automático, farol dianteiro de neblina, luz traseira de neblina, altura do faixa do farol e iluminação do painel. Os dois pedais ali são convencionais, não tem nenhum pedaleiro de metal, coisa do tipo. Aqui você tem a abertura do capô. E basicamente é isso. Vamos entrar ali e ver a funcionalidade do carro. Lembrando que a gente já testou o Compass Longitude, então eu vou ser mais breve aqui na demonstração. Como essa versão aqui tem chave presencial, a partida é o botão. Compass, ele traz acabamento todo em plástico macio, toda a região do painel aqui no alto, toda essa região aqui do painel grande, você tem acabamento emborrachado. Isso é bem legal aqui pro carro, dá um aspecto interessante. Você tem aqui nas portas, você tem travamento das portas, destravamento, 4 vidros elétricos e aqui comando do retrovisor elétrico. Essa versão não traz retrovisor rebatível eletricamente. Hastes, lado esquerdo, farol alto, seta, lado direito, limpador. O esguicho dele é estratificado e ele é estratificado de uma forma que ele pega todo o vidro. O limpador dele atua de forma silenciosa e eficiente, bem interessante. Ele tem acionamento automático dos limpadores. Retrovisor central eletrocrômico, você tem um botãozinho aqui para desligar e desligar. Aqui nessa parte central aqui do teto, iluminação por spot. Isso aqui quando o carro está com o farol ligado, aqui não vai aparecer muito bem, já está aparecendo. Aí tem um fachozinho de luz que se projeta no painel ali, que dá um visual mais aconchegante aqui ao carro. Você tem aqui botão de acendimento das luzes, das duas, né? Ou spots. Aqui você tem os sensores do alarme ultrassom. E basicamente é isso. Microfone aqui no topo, você tem dos dois lados. Espelho com iluminação, motorista e passageiro. Vamos aqui para a parte central do painel. Vou começar aqui de baixo, né? Você tem aqui um porta-objetos razoavelmente pequeno, sem ventilação, mas tem uma tomadinha USB. 2 porta-copos, freio de mão eletrônico, controle de estabilidade e tração por aqui. Câmbio dele é automático de 9 velocidades, da ZF. Quando você engata ré, ele mostra ali a câmera de ré, e se você girar o volante, ele mostra ali o ângulo que você está se dirigindo. Jogou aqui no neutro, drive.
E se jogar para a esquerda aqui, você tem os modos manual. Você pode puxar aqui na borboleta ou ali na alavanca. Ele tem 9 marchas. O carro geralmente sai em segunda, porque tem bastante torque, bastante força, mas se você quiser, você pode fazer ele sair em primeira aqui, selecionando aqui na borboletinha. Voltamos aqui o câmbio pro P. Aqui você tem o seletor de tração. Você tem os modos alto. Você tem o modo neve. Quando você seleciona o modo neve, areia ou lama, ele já joga automaticamente pro 4x4. Areia ou lama. Quando você seleciona, ele troca ali no cluster a informação, tá vendo? O carrinho ali sujo de lama, areia, neve. E voltamos para o modo alto, aí ele já desativa 4x4. 4x4 dele, no modo alto, ele atua sob demanda. Se ele sentir necessidade de aderência no eixo traseiro, ele aciona a tração integral. Você pode acionar também a tração integral no modo alto por aqui, 4-wheel drive lock. E ele tem o 4-wheel drive low, que ele atua como uma reduzida. Aqui você tem o modo assistente de descida em rampa. Lado direito, porta USB, entrada auxiliar e tomadinha 12 volts. Aqui embaixo, regulagem do ar-condicionado. Quando você regula por aqui, ele só abre uma telinha ali, por exemplo, para mostrar a temperatura, ó, que eu estou regulando. Você tem os botões do ar-condicionado, 2 zonas, digital. Aqui você tem alguns comandos do rádio, liga e desliga, sensor de estacionamento. Aí só tem sensor de estacionamento traseiro, mas tem a câmera de ré, como vocês viram. Aqui você desliga a tela. Antes de eu passar aqui para a tela, vou mostrar para vocês aqui o cluster. O cluster dele bem completo. Lado esquerdo, conta giro, lado direito, velocímetro, temperatura do motor, combustível. Agora vamos dar uma olhada nas funcionalidades ali do computador de bordo. Você utiliza essas teclas no volante aqui para mudar as informações. Desse lado direito você tem as teclas do Cruise Control. Atrás do volante você tem botõezinhos para o volume, e do lado de lá um botãozinho igual para traninho. Vamos lá para o painel, dar uma focada aqui, beleza. Então você tem velocímetro, informação seguinte, informações do veículo. Aí você tem pressão do pneu, temperatura do líquido de refrigeração, temperatura da transmissão, temperatura do óleo, tensão na bateria e quando você tem que fazer a próxima revisão. Passa aqui por 3, econômetro com autonomia de combustível, quilometragem por litro atual. Mudando aqui pro 4, você tem o trip A, trip B e trip A no caso, né? Vou aproveitar que a gente está mostrando o trip aqui, vou mostrar o consumo, vai aparecer na tela para vocês. O carro faz em torno de 11,2 km por litro de diesel na cidade e na estrada 15,3 km por litro de diesel, sempre com ar-condicionado ligado. Na cidade, trânsito pesado, na estrada mantendo uma média de 110 km por hora no plano. Informação 5, áudio, é o que você está. Se você estiver no rádio, ele vai mostrar a estação de rádio. Se você estiver ouvindo música do pendrive, alguma coisa, ele mostra para aqui. Nenhuma mensagem armazenada. Configurações da tela, você entra em OK aqui. Você consegue configurar as funções aqui do computador de bordo. Beleza? Então, para a esquerda aqui, saída. Desce mais uma das configurações do veículo, aqui no caso. Consegue mudar algumas configurações do veículo também. Vocês já viram isso no teste do compasso de gasolina. E aqui, velocímetro. Apertando OK, ele muda para milhas. Velocímetro digital. Por fim, aqui a tela da central multimídia. Essa tela é bem grande, tá? Se eu não me engano, ela tem 8 polegadas. A tela bem grande mesmo, vistosa. Você tem aqui as funções do rádio, mudando aqui a mídia, se você tiver com algum dispositivo conectado. Configurações, você altera as configurações tanto aqui da central, quanto configurações do carro, por exemplo. Ó, o freio de mão automático estava desligado, por exemplo. Eu já liguei, que aí toda vez que eu jogar no P, ele já liga o freio de mão para mim. Apps, ele tem alguns apps aqui da central multimídia. Você pode configurar direto por aqui. Você pode deixar nessa tela e
jogar aqui para baixo, entendeu? Por exemplo, eu quero tirar o rádio daqui, eu quero colocar o rádio aqui, então você muda de posição. Clima, controle do ar-condicionado de 2 zonas, você pode fazer o controle tudo pela tela também. Navegação, GPS dele bem responsivo e com a tela desse tamanho fica bem fácil de navegar por ele. E por fim, telefonia, se você tiver um telefone pareado ou Bluetooth, você consegue utilizar ele por aqui. Porta-luvas, tem um porta-luvas de tamanho bem generoso, tem iluminação também, e aqui o detalhe do manual dele com essa capinha da Jeep bem bonita. Não tem refrigeração aqui no porta-luvas. Beleza, galera? Então é isso. Vamos partir para o nosso teste dinâmico do Compass Diesel Longitude. Então, amigos, vamos seguir com o teste aqui do Compass Longitude, Jeep Compass, né, Longitude. Ao contrário daquele outro Jeep Compass que a gente testou, esse aqui utiliza motor 2.0 turbo diesel, aquele mesmo 2.0 turbo diesel que a gente já experimentou aqui no canal na Toro e também no Renegade. Então esse aqui é aquele já conhecido motor 170 cavalos, 35,7 kgfm de torque. É um motor bem forte, bastante torque, né? E o torque chega na casa 1750 RPM, bem cedo. O motor, por ser diesel, também é um motor que gira pouco. E ele tem um câmbio. O câmbio dele é um ZF 9 marchas, também é o mesmo que equipa o Renegade e é o mesmo que equipa Toro automático, né? Então, o conjunto já é conhecido, só que o Compass, desses 3 carros que utilizam o mesmo motor na FCA, né? Ele é o mais pesado. Então, por ser o mais pesado, você poderia imaginar que o carro é mais lento. E isso é verdade. Ele, assim, nas reações, retomadas, acelerações, ele é um pouco mais lento do que Renegade e Toro com esse mesmo motor. Mas não significa que é um carro lento em geral. É um carro que tem um desempenho muito bom, desempenho bem aceitável. Ao contrário do Renegade, né, que a versão diesel anda muito mais do que a versão 1.8, esse aqui em relação ao 2.0 Flex se equivale. Você tem um desempenho bem parecido nos dois. Nesse ponto, então, questão do desempenho, não faz muita diferença se você escolhe pelo... Passar longe do ciclista, né, para não assustar o pessoal. Então, nesse ponto do desempenho, não faz diferença se você escolhe o Renegade não, né? O Compass Diesel ou o Compass Gasolina. A diferença é só no comportamento dos dois. Enquanto o gasolina utiliza um câmbio de 6 marchas, aqui é um câmbio de 9. Então você tem muito mais trocas de marcha. Em compensação, o câmbio ZF nesse carro aqui está muito mais bem calibrado do que o câmbio Aisin de 6 marchas do 2.0. Vocês lembram quando eu testei, eu falei que ele dava... Você fazia um kickdown, ele tinha um certo lag, ele pensava um pouco antes de entrar, né? A velocidade, antes de entregar a força, no caso. Então, aqui já muda de figura. Aqui a gente tem uma resposta mais rápida. Inclusive no pedal shift, ele tem 2 pedal shifts aqui. Se você tiver saco para trocar 9 marchas, né, ele também tem a resposta mais rápida do que no Compass gasolina. A troca aqui no pedal shift. Mas o câmbio é muito bom, então basta deixar em drive, até em subida de serra ele fez tudo certo. Não tive necessidade de chamar na borboleta. Diferente do Compass gasolina, que como ele tinha a resposta um pouquinho mais lenta do câmbio, eu tive que usar a borboletinha para poder subir
a serra num ritmo considerável, né? Mas vamos lá. O carro não é só motor. Compass diesel, outra diferença considerável do diesel para o gasolina é que aqui você tem uma tração integral, tração 4x4, né? Ele tem modos de seleção, modos de tração. Você já viu isso no teste em detalhes. E também é aquele mesmo sistema de modos de tração que tem no Renegade e no Toro. Então é outro sistema aqui já conhecido. No modo automático ele atua sob demanda, tração na dianteira, mas se você tiver necessidade, ele transfere força lá para trás, para as rodas traseiras também. Compass, equilíbrio em curvas. Eu achei ele tão equilibrado quanto a versão gasolina. Compass é um carro que realmente me agrada muito dirigir. Ele tem um comportamento em curvas bem saboroso, né? Principalmente por se tratar de um SUV. Ele tem um comportamento em curva bem saboroso, tá vendo? Você puxa no meio da curva, ele vem. Ele apoia. Ele é um carro alto. Então, carro alto você tem uma rolagem de carroceria um pouco maior do que em carros mais baixos, por causa do centro de gravidade. Mas no caso do Compass, ele tem uma suspensão independente muito bem calibrada. Então ele se apoia quando a curva é de raio longo, então numa puxada assim no meio da curva que nem eu fiz, ele se apoia bem. Se apoia nas 4 rodas, na verdade, né? Você não tem excesso de apoio nem na dianteira nem na traseira. Então você tem um carro muito bem equilibrado, um carro que beira a neutralidade. Ele é dianteiro no limite, mas bem sutil, libera a neutralidade mesmo. Então nesse aspecto aí o Compass está muito bom. É um carro de quase 2 toneladas, né? Carro bem pesado, mas mesmo assim o comportamento de curva deles deixa alguns sedãs e hatch no chinelo. Muito bom realmente. Freios dele tão bem dimensionados para o carro, para o peso do carro. Freia bem, segura bem. Questão do conforto da suspensão. Em asfalto suave, ela é bem confortável. Asfalto crocante, ela vai bem, mas dependendo da ondulação, você tem alguns ruídos de suspensão, principalmente na cidade. Se você passar em lombada, numa velocidade mais alta, eu notei que esse carro faz um barulho bem feio na suspensão traseira. Quando ele passa a dianteira, quando você passa a traseira, ele faz um toque bem alto. Isso eu não observei no Compass gasolina, né? Só nessa versão aqui, diesel. Mas em geral o carro é bem suave, bem confortável. Calibragem do motor e do câmbio. Nesse carro aqui, comparado com o Renegade, ele é muito mais dócil, muito mais suave a calibragem. É um carro que está muito mais sutil assim para andar, mais tranquilo, entendeu? Ele não tem o mesmo ímpeto do Renegade. O Renegade, você chama ele no acelerador, ele é muito mais agressivo, né, nas acelerações. O Compass não, o Compass ele é muito mais suave. E isso pode parecer lentidão, mas não é. O carro não é lento. O carro vai até muito bem nas acelerações. Agora vamos lá. Vamos fazer a aceleração 0 a 100 aqui. Eu vou desligar o controle de tração. Não tem nenhuma pegadinha, ó. Você aperta e segura primeiro e desliga o controle de tração. Aí você continua segurando, ele desliga também o controle de estabilidade, tá? Vamos fazer a puxada aqui em D. Antes de sair, vou pisar aqui no freio com o pé esquerdo, acelerador com o pé direito. Ele segura mais ou menos até 2000. Então, quando chegar a 2000 ali, eu vou largar. 1, 2, 3 e... ...100 km por hora. Freou tudo. Beleza? Quando você segura ali até 2000, o torque dele máximo, que é os 35,7 km/Fm, ele vem ali
numa rotação de 1750 RPM. Então você segurou até 2000 e soltou justamente naquele momento, o carro sai com uma força bem considerável, mas depois ele perde o ímpeto. Você vê que para saída ele é muito forte, mas depois ele perde o ímpeto. Que nem a gente fez no Flex aqui, vamos fazer também no diesel. Vamos botar aqui o câmbio em manual. Diferente, ele não é o Wise'in, é o ZF, né? Então ele é diferente. Vamos botar o câmbio manual, até 2000 giros, soltou. Ele já é bem mais rápido, tá vendo? Ele troca a marcha lá no final, 100 km por hora. Viu? Então ele troca a marcha lá no final. Ele fica muito mais rápido nas saídas aqui. Ó, ele não aceita a nona marcha muito cedo. Então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês a rotação a 80 km por hora. Deixa eu ligar aqui o controle. 80 km por hora. A oitava marcha, ele tá a 1500 RPM. Vamos dar uma acelerada ali. 100 km por hora. Será que ele já aceita a nona? Não, não aceita a nona. Então 100 km por hora em oitava, 1750 RPM mais ou menos. Aí a gente vai para 120. 120 ele já vai aceitar a nona marcha. Ó, nona marcha, 120 ele tá a 1750 RPM também. Vamos jogar aqui pro drive. Dar uma freada aqui, não tem ninguém atrás. Vamos fazer uma retomada aqui. Afunda kickdown. Ele leva digamos que 1 segundo mais ou menos para pensar e vai embora. Se você estiver no modo drive, tá vendo? Ele troca a marcha lá em 3.500, quase 4.000. Agora, se você tiver modo manual, não tem ninguém atrás, afunda o pé. E troca a marcha lá na faixa vermelha já de giros, ó. Ó, ele segura até 4.500. Aí trocou. Viu? Ele é bem... o comportamento é totalmente diferente quando você deixa em drive e faz o kickdown e quando você deixa em modo manual e faz o kickdown. Manual, entre aspas, porque ele troca a marcha no limite. Beleza, galera? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando bastante do canal. A gente está sempre trazendo novidades por aí. Não esqueça seu like, seu comentário e principalmente não deixe de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, fica mais fácil da gente trazer tudo aquilo que vocês nos pedem. Beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.